Vamos começar aqui hoje, né, a aula síncrona. E eu vou fazer alguns exercícios. Se for tendo dúvida e se tiver algum exercício em questão, vocês podem falar, tá? Lembrando que eu liberei a lista para vocês fazer até segunda-feira, né? Pelo menos até dia 11, até meia-noite e meia. E aí vocês têm mais uma chance para fazer, ela vai fazer a média das duas notas, tá? Que vocês tiveram. Vamos tentar fazer essa dinâmica aí, porque realmente a parte de triângulo é mais difícil, né? Assim, os exercícios são mais elaborados, e é um dos mais importantes. Essa parte de semelhança, congruência de triângulos, né? Usa muito aí. Então, aqui, a data tá errada, depois eu arrumo. Então, aqui, ó, ao lado de um triângulo com medidas 8,4, 15,6 e 18. Então ele tem os lados de um triângulo é esse, né? Este ângulo é semelhante a um triângulo com perímetro 35. Calcule o maior lado do segundo triângulo, né? Então, o que acontece? Então você tem dois triângulos, né? Vou colocar esse daqui, mas eu não queria eles isósceles assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Uma tinta de formas. Assim. Aí. Ficou isósceles, né? Então a gente tem um triângulo e ele deu, né? Ctrl C. Ele vai ser congruente a um outro triângulo que não é isósceles, né? A um outro triângulo. Então aqui o primeiro, ele deu que as medidas vai ser, esse aqui é o triângulo 1, né? O primeiro. E aí ele tem aqui o segundo triângulo, certo? Ele deu que aqui é 8,4, 15,6 e ou o contrário, né? 15,6 e 18, tá? Então eu tenho esses três lados, ok? E aqui ele pediu o perímetro, o tamanho aqui do maior lado. Esse aqui eu não sei. E ele tem também que o perímetro do segundo é 35, certo? Então aqui o que acontece? A gente tem que a razão K ela vai ser a, a divisão dos lados correspondentes, mas também ela é a divisão dos triângulos, do perímetro correspondente, né? Então, uma das questões lá que eu coloquei para vocês, um dos teoremas é esse. Então, se eu tiver dois triângulos, a constante, ela também é a divisão dos perímetros. Então, se eu sei que aqui é 35, eu vou pegar esse perímetro aqui, vou somar ele, né? Então, aqui vai ficar é, eu vou pegar aqui o perímetro desse primeiro triângulo, vai ser, né, 8,4 mais 15,6 mais 18. Então, o perímetro aqui vai ser 8,4 mais 15,6 dá, óbvio que vai dar 24. 24 mais 18, 42, certo? 42. Então, a minha constante, K, ela vai ser o perímetro do segundo, que é 35, dividido pelo de baixo, que é 42. Então, a minha constante, aqui eu tenho uma divisão, né? Se eu dividir vai dar fração, mas eu posso simplificar. Eu posso dividir aqui por 7, né? Por 7 por 7. Então, 35 dividido por 7 dá 5. 42 dividido por 7 dá 6, certo? Gente, então aqui, ó, cada lado correspondente vai ser
igual a constante, né? Então, se eu pegar aqui, ó, esse lado, então, o lado do triângulo um dividido pelo qualquer um do lado correspondente do triângulo 2, desculpa, olha aqui, ó, se eu coloquei o 2 em cima, eu sempre tenho que colocar o 2 em cima, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, o lado correspondente do triângulo 2 dividido pelo lado correspondente do triângulo um, tem que ser sempre o K, para qualquer um dos lados correspondentes. Eu quero o lado correspondente ao, aqui, ó, ao maior lado. Então, vai ser o lado correspondente ao 18. Então, eu pego aqui o lado do triângulo 2 que eu quero, dividido pelo lado correspondente, que é 18. Isso aqui vai ser igual ao K. O nosso K é 5 sobre 6. 5 sobre 6. Então, passo o 18 multiplicando. Então, aqui, ó, o L vai ser o L2, né? O lado que eu quero vai ser 5 vezes 18 dividido por 6, certo? Ou assim, né? Ou 5 sobre 6, aqui passei multiplicando. Eu posso simplificar, né? 18 por 6 dá 3. 3 vezes 5 dá 15, tá? Então, esse lado aqui, o lado correspondente, ele é 15 centímetros. E se eu quisesse os outros lados, era só eu pegar e fazer a mesma conta, tá? Então, vai ser lado 2 dividido pelo lado correspondente, que vai dar o valor que você quer, tá? Então, na verdade, é só pegar L1 e multiplicar pelo K. E aí você tem o lado. Então, se eu quero, por exemplo, o lado correspondente ao menor, a 8,4, é 8,4 vezes 5 sobre 6, tá? Ou, se for ao 15 sobre 6, é só multiplicar por K, tá bom? Dúvidas? Essa constante é a constante que eu estou dilatando ou contraindo o meu triângulo, tá, gente? A ideia é essa. Então, quer dizer que do triângulo um para chegar no triângulo 2, eu encolhi ele 5 sobre 6, né? Então, seria a fração que eu consegui encolher meu triângulo, tá bom? E aí eu encolhi todos os lados. Por isso que para chegar no outro, é só multiplicar por 5 sobre 6, que aí é o tanto que eu encolhi meu triângulo. Então, se eu encolher cada um dos lados, então eu encolhi a soma dos lados com o mesmo número, tá bom? Gente, dúvidas nisso? Nessa aí? Com essa ideia de semelhança? Tranquilo. Tranquilo. Então, vocês têm que lembrar, se é semelhante, então a constante de semelhança vai ser todos os lados, a altura também correspondente a cada lado, tá? E também ao perímetro, tá? Eu coloquei uma lista lá grande do que vai ser equivalente. A mediana também, né? Tudo fica proporcional. A A bissetriz. bissetriz, né? Então é muita coisa, né? Então a gente tem que saber usar todas essas informações. Então aqui, ó, dado essa figura aqui, né, ABC, determine o valor de x. Eu coloquei essa questão aqui porque o que acontece? Muita gente erra no lado correspondente, tá? Então aqui, ó, aqui nós temos dois triângulos, né? Dois triângulos. Eu tenho um triângulo retângulo, né? Quando ele fala aqui, ó, aqui eu coloquei o retângulozinho no B, então esse aqui é 90 graus, e aqui no D também, tá? Então, o que acontece? A gente tem que ver aqui quais são os triângulos que são semelhantes. Então, se eu tiver aqui, ó, ângulo, 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 eu tenho semelhança de triângulos, né? Então, ângulo, ângulo é semelhança de triângulos. Então, eu tenho que o triângulo A, Professor, diga, esse triângulo aqui, tipo, não dá pra fazer aquela teorema de Pitágoras, não? Tipo, a ao quadrado mais b ao quadrado. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que aí eu descobro o lado do cis aqui. você descobre qual lado?
É, que o cis é um lado de desse triângulo aqui, se for colocar Mas você isolado. não tem essa hipotenusa, né? Se eu tivesse esse daqui, eu poderia fazer igual você tá falando, mas eu não tenho. Ah, tá, entendi. Entendeu? É porque o 20 Ah, ele é tudo. agora que eu percebi. A gente engana, né? Mas o 20 é tudo. E aí eu não, e aí eu não tenho esse lado. Por isso que não dá pra fazer triângulo retângulo, tá bom? Tá, entendi. Mas também Obrigado. vai ter hora que você pode usar os dois, tá? E aí, semelhança de triângulo, a vantagem é que você não tem que ficar tirando raiz e talvez anda mais rápido. Então é bom saber fazer os dois, tá? Gente, então o triângulo ABC, ele é congruente a qual triângulo? Então você tem que lembrar que você tem que colocar ângulo com ângulo, né? Então ele é semelhante, né? O símbolo de semelhança, se eu não me engano, no livro lá, no texto que eu coloquei para vocês é esse. Então ele é semelhante ao triângulo. Então qual que é o C? Esse ângulo aqui, ele é correspondente a ele mesmo. Então C é correspondente ao C. O, então aqui o C vai ficar por último. O B, aqui aonde está o triângulo retângulo, é o D. Então o B é correspondente ao D. Então se é isso, então o E é correspondente ao A, tá? Então aqui, ó, então no lugar o A é correspondente ao E, então eu tenho que colocar nessa ordem. É o triângulo E, no meio é onde está o retângulo, E, D, e o ângulo C, ele é correspondente a ele mesmo. Então é D, é porque eu tô na tinta aqui, né, de coisa. Então, vocês têm que lembrar disso, porque o que que acontece? Qual é o erro que a gente sempre faz? A gente fala que esses dois aqui são semelhantes, e aí a gente pega essa hipotenusa grandona com esse 15. Então, a gente acha que esse com esse é correspondente a esse daqui pequeno, e não é, né? Esse lado aqui, gente, é o lado CD. Então, esse lado aqui ele vai ser correspondente aonde tem o ângulo de 90 graus e o C. Então, vai ser a esse, né? Agora, esse lado aqui, ó, de baixo, esse aqui, ele vai ser correspondente ao que tem 90 graus e tá o oposto ao C. Então, vai ser esse daqui, né? Então, esse aqui é correspondente a esse, tá? E o terceiro é. Cadê? A hipotenusa, né? Então, essa hipotenusa aqui, ela é correspondente a essa grandona, tá? Aqui tá ficando meio bagunçado o desenho, então vamos colocar assim, ó. Eu ia falar isso agora, Yuri. Acho ideal seria Desculpa. desenhar ele separado. AD é ADC, né? Então, aqui, ó, a gente tem aqui, ó, o lado DC, o lado DC, ele é semelhante, né? Esse lado aqui DC, ele vai ser semelhante ao lado BC, porque é o ângulo 90 graus com C. Então ele é correspondente ao BC. Vocês viram que eu comecei com pequeno, então eu tenho que começar sempre com pequeno, tá? Então o DE, ele é correspondente ao que está oposto ao ângulo C. Então vai ser, aqui também vai ser o oposto ao ângulo C, que é o AB. E o que sobrou foi o CE, né? CE, que ele é a hipotenusa, porque está oposto ao ângulo reto. Então vai ser correspondente ao hipotenusa, que é a C, tá? Então aqui, ó, é meio que assim, você pega dois assim juntos, né? Aqui BC é com CD. Esse ED é com. Cadê? O ED ou DE é correspondente ao AB. E os últimos, né? Se você pegar. É como se fosse um ciclo. E aí o CE é com CA ou AC. Tanto faz, tá? Então aqui você tem que lembrar qual que é correspondente ao qual.
A gente quer o x está em DE. Então, eu vou aqui, ó, no DE. A gente vai olhar isso aqui, ó. Então, eu tenho que x sobre 15 tem que ser igual a constante, né? Então, aqui, esse está correspondente a esse. Então, aqui, o x é correspondente a 15, tá? Agora, vamos para o outro. Vamos, por exemplo, aqui, ó, o DC é correspondente ao BC. O DC vale quantos? DC, eu sei que vale 15. Sobre o DC, né? O BC. Cadê o BC? O BC eu também sei, ele é 20. Isso aqui também tem que ser igual a K, né? Porque eu tô pegando lado correspondente com lado correspondente. Então aqui eu já descubro quem é K. Então o K aqui vai ser K igual a... Aqui eu divido por 5 em cima e embaixo, né? Vai ficar 3 sobre 4, certo? 3 sobre 4. Então aqui agora é só substituir, né? Então, substituindo nessa equação, logo, né? Substituindo em 1, né? Por 1. Pessoal, eu esqueci, eu acho que eu esqueci de mandar o... Ah, não, eu mandei o PDF, né? Eu tô aqui na minha cabeça, vocês tinham pedido o PDF, mas eu acho que eu mandei. Isso que vai... Mandei? O da aula 3 não tava lá ontem. Da aula 3? É. Nossa, eu vou dar uma... Olha, será que alguém tirou? É porque eu coloquei... Eu vou dar uma olhada lá, tá? Tá. O x vai ser igual a 3 vezes 15 dividido por 4. Que vai dar quantos? Aqui vai dar 3 vezes 15 dá 45. 45, né? Sobre 4, que dá quantos? Aqui dá 1, né? Aqui dá 1,25. Então vai dar... Quantos? 6. Dá 11,25. 11,25? É. Valeu. Gente, à noite, hoje eu fiz tanta conta que é igual a 11,25, né? Obrigado. Professor, só uma pergunta. Diga. A semelhança aí seria LAA ou LAL? Que eu fiquei na dúvida na hora de fazer a atividade dessa parte dos Esse daqui casos. seria ângulo, semelhança de Só termo. Uhum. Que eu eu tô acho que... confundindo. Quer Entendi, ver? Não tem essa semelhança? Na atividade não tinha só com 3 opções, não lembro agora. É porque tem também, tem a parte de triângulo, eu não lembro, semelhança de triângulos. Porque quando Yuri, Oi. lá na explicação tava mesmo, ângulo. Aqui, Só ó. porque só que tinha 3 ângulos. Eu não sei se foi escrito. Não, esse de 3 ângulos é assim, se 2 ângulos é igual, a soma dos ângulos não é 180? Então o terceiro vai ser igual, né? Aham. Então basta você olhar 2, não precisa olhar os 3. Bom? Sim, agora eu entendi. Porque lá quando... tava AA, né? Só 2A, mas na escrita tava ângulo. eu fiz isso? Foi mal. Mas basta você olhar 2A, e aí o terceiro você ganha de graça, porque a soma é 180, né? Então, Entendi. tem que ser igual, tá? Tá, obrigada. Nada. Porque a gente, assim, aqui vocês podem usar aqui a 180 graus. E aí eu vou provar na aula que vem, no tópico seguinte, porque isso está relacionado com paralelismo, né? Triângulo isósceles. Antes de fazer, vamos trocar a ordem, né? É porque esse aqui todo mundo teve tanta dúvida
nessa questão aqui na prova, não parecida, tirar a dúvida que e aí vocês acertam lá na prova. É o bônus para quem está assistindo a aula, tá bom? Isso aqui vocês deram conta de fazer? Na prova? Eu nem fiz Olha, a isso eu prova. fiz. Você fez? Não sei se deu certo, não sei se deu certo, né? Então, esse daqui a gente olha a congruência de triângulo, né? A gente está olhando. Como a gente está estudando semelhança de triângulo, o que acontece aqui? Vocês vão olhar isso. O que acontece? Aqui, ó. Aqui, ó, esse triângulozinho, esses triângulos aqui, ó, são todos semelhantes. Porque esse ângulo aqui, ó, ele é igual a esse, que é igual a esse. Porque aqui não tô cortando paralelo. Então, quando eu corto uma reta vertical paralela, esses ângulos estão todos semelhantes, tá? Então, aqui, ó, por ângulo, a gente tem que eles são semelhantes. Então, esse triângulozinho pequenininho aqui, tá? Ele é semelhante a esse. Então, é isso que vocês vão usar, tá? Então, aqui, ó, esse lado aqui vale 6. Quantos que vale esse pequenininho? Se aqui tudo vale 9, 3. então ele tem que ser 3. Então, aqui vale 3 e aqui vale 6, certo? 3, 6, ok? Esse daqui, então aqui, ó, o que acontece? Isso aqui vale todinho, esse aqui todinho vale 6, até aqui vale x. Então, esse lado aqui, ó, esse lado aqui vai valer 6 menos x. Concorda? Esse lado? Sim. E aqui Sim. vai valer x, certo? Então, agora a gente consegue fazer. O que acontece? Esse pequenininho aqui, a razão tem que estar com esse, e esse grande está com esse, né? Então, o que acontece aqui, ó? Então, eu tenho que esse lado dividido por esse, então 3 dividido por 6 menos x tem que ser igual à constante, que vai ser a mesma coisa que 6 dividido por x. Certo? Concordam? Sim. Então agora é só multiplicar cruzado, né, gente? Agora é multiplica cruzado. Meu gato quer subir no meu colo. Vocês têm gato aí em casa? A minha filha quer adotar um gato, mas eu não dou conta de gato, não. Deus me livre. Por quê? Tadinhos, é bonitinho. Salvar a vida do gato na chuva hoje. Estão aqui querendo que eu adote o gato. Oh, meu Deus. Tava ontem sofrendo na chuva, o bichinho? Tava. Oh, meu Deus. Então aqui, gente, é só multiplicar cruzado, né? Então aqui vai ficar... Então aqui vai ficar 3 vezes x, 3x, igual a 6 vezes 6 menos x. 6 menos x. Então aqui a gente faz chuveirinho, né? Então vai ficar 3x é igual 6 vezes 6, 36. 6 vezes menos x, menos 6x. Passo para lá como mais, então vai ficar 3x mais 6x é igual a 36. Gente, então assim, essa questão ela é boba. O problema é enxergar esses triângulozinhos. Depois você enxergou, olha que ela fica boa. 36. Então, aqui o x vai ser igual a 36 sobre 9, né? Então, vai ficar 36 sobre 9. Então, x, nesse caso, vai dar quantos? 4. 4, né? Obrigado. Então, aqui deu 4. E aí, no de vocês lá, o exercício, eu coloquei um mais pequenininho. Então, você vai achar esse lado e vai fazer o mesmo processo para achar o outro. Tá? Então, Nossa, é isso. professor, Diga. eu fiz uma tentativa da escola colaborativa, o meu raciocínio foi muito errado nisso. Porque eu pensei, os quadrados são congruentes. Eu acho que eu nem devo ter lido o enunciado direito, porque os quadrados são congruentes, então
27 para 9, se não me engano que era 3. 27 dividido para 3 vai dar 9. 9 dividido para 3 vai dar 3. Aí eu coloquei lá a resposta. Então, o que tá pedindo, o cis é igualzinho a 1, o perímetro é igualzinho a 1. Aham. Deu bem errado, tem que arrumar. Eu acho que seu pensamento deu errado, mas a resposta não. Vamos pra frente? Oxi. Gente, olha, eu dando a resposta de graça pra vocês. Por isso que é bom vir na aula, né? Sim. Gente, dúvida nessa daqui? Não, nenhuma. Achou difícil na hora de fazer, Jéssica? Ah, eu não tinha feito ainda, né? Você não fez ainda? Olha. Então foi boa a extensão de prazo? Peguei pronto. Gente, dúvida nessa? De boa? Essa aqui muita gente reclamou, acho difícil. E aí, ó. Mas ela é bem interessante, ela é típica Fica de... fácil. Hã? Você fazendo fica fácil. Yuri, Oi. eu acredito que eu não conseguiria montar assim a conta como você montou. Mas a hora que eu vi, eu já imaginei, né, pela proporção que estava vindo, que o valor seria 4. Agora, como eu chegaria no 4, era outra história. Porque qual que é a importância de você saber como é que chega no pato? Porque vocês vão ter que... O processo de ser professor é difícil, né? Porque você tem que aprender para você e para o outro. Porque você tem que aprender e saber explicar para o outro, né? Então, o meu maior problema é esse aí, a hora de demonstrar. Eu até raciocino como eu chego na resposta, mas a hora de demonstrar, aí que o bicho pega. Então, mas isso, gente, é assim, como é que a gente adquire isso? É realmente experiência, tá? Não tem outro jeito. É você vendo vídeo aula, tá? Então, pegue esses vídeo aula, faz bastante exercício. Mas é assim mesmo, Ingrid. O que que acontece? Com o processo, vendo videoaula, vendo professores fazendo e estudando demonstrações, que você aprende a fazer. E você tem que aprender a organizar o raciocínio de vocês, tá? Porque o que acontece? Se não tiver organizado, igual eu fui explicar daquela primeira lá, tava tudo bagunçado, para mim tava claro. Mas para vocês não tá, então eu tive que reorganizar para vocês, entendeu? Então o professor tem que organizar o conteúdo para o aluno entender, então ele não entende, não. Apesar que a gente sabe que tem muitos professores bem bagunçados, né? Eu sou um desses, mas. É, a Não. professora Rosângela deixou isso bem claro lá. Ela falou: comunicação não é o que você fala, é o que a outra pessoa entende, né? Então, se eu falar e a pessoa não entender, não tem comunicação nenhuma. Não, sim, isso é verdade, né? Então, assim, para ser professor, ainda mais para o ensino médio, para o ensino fundamental, gente, você tem que explicar com bastante cuidado. Eu, por exemplo, respondi a atividade A5 agorinha mesmo. E eu respondi ela tudo assim, só com raciocínio. Não usei nem papel nem caneta. Porque eu tenho essa dificuldade de montar lá certinho o negócio. Mas é bom você ir olhando, tá? Vendo. Vou até mostrar aqui para vocês. Simulados, bancos de questão. Aqui, se vocês for aqui, eu acho que é esse site aqui. Esse site aqui da UBMap, portal da UBMap, gente, vocês têm um monte de exercício resolvido, que é bem bacana. E não adianta, exercício de física, de matemática, de ensino médio, de vocês de geometria, é igualzinho os do ensino médio, desse povo da UBMap, né? É bem puxadinho. Então, dá uma olhada lá. Dá uma olhada lá para ver, tá?
Aqui, depois vocês dão uma olhadinha, tem muitos exercícios resolvidos, tá? Para quem teve dificuldade de cálculo, tá? Também tem. Problemas resolvidos, eu acho que é isso daqui. Que tem um que Aí a tem. gente, Hã? Yuri, E aí aí? a gente entra aí no site, passa uma vergonha doida, que não vai conseguir resolver os exercícios. Não, esses aqui é resolvido, o professor resolvendo no quadro. Ah, sim. Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Acho que é isso. Eu vou mandar para vocês, tá? O direitinho lá. É... Exercício, sabe? As provas e suas soluções também, tá? É bem bacana. Isso aqui ele é o professor explica resolvendo passo a passo o conteúdo. Porque se você pegar o conteúdo de vocês, é o mesmo da UBMAP. A diferença é simplesmente o jeito que eu estou abordando, né? Eu estou demonstrando. Vocês não vão demonstrar tudo para os alunos igual a gente faz aqui. Não vai fazendo essa construção, mas a geometria plana é a mesma que aprende nas escolas, né? Eu acho que esse GA é o mais parecido, né? Que a gente já viu. Aqui, ó, ensino médio primeiro ano, né? Cadê? Tem um portal aqui, tá? No YouTube. E aí você pode pesquisar aqui, por exemplo, geometria. E aí vocês dão uma olhada que vai ter muita coisa bacana, tá? Yuri, Aqui, ó, geometria, ângulos, geometria, exercício, resolução de exercício, geometria da UBMAP. Tá? Então aqui você vai ter bastante aulas, tá? E aí ele Yuri, explica direitinho. Diga, desculpa. deixa eu fazer uma pergunta, porque assim, eu sou meia, né? Vou direto aqui que eu preciso fazer e faço. Mas o material para a gente estudar é só aquele da plataforma ou tem outro? Pega o livro. O livro do. O livro que eu indiquei lá, que eu tô tirando esses negócios, é o livro da coleção. É uma coleção completa de coisa. Eu vou passar para vocês, tá? É porque eu fui resolver os exercícios e tem algumas questões que não tem naquele material que você mandou escrito e nem na videoaula que você gravou, né? Qual Explicando. exercício que foi o do. Lá tinha uma pergunta assim, como é que é? Acho que é na atividade A4 mesmo. Todo triângulo, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Falava assim, todo triângulo isósceles é acutângulo. E eu não vi fazendo naquele material escrito, não falava dessa relação de entre lados e entre ângulos. Deus do céu. Saiu uma gritaria aí, você entendeu? Mas o triângulo isósceles é que é todo dois lados iguais, certo? Certo. Aí eu fui Então, dois pro lados iguais. YouTube, Todo triângulo igual vai ser acutângulo. Acutângulo é que tem um ângulo maior que 90 graus, não é? É. Então, eu posso fazer um triângulo pequenininho, com dois lados iguais. Então, isso é mentira. Então, é isso que você tem que pensar, entendeu? Você tem que saber relacionar os conteúdos. Aí por isso que eu fiquei assim, meio perdida. Eu falei, gente, mas lá não falou se um acutângulo é isósceles. Porque você tem que lembrar da definição dos dois. Então, esses Não, eu exercícios é para lembrei, isso. pesquisei, Ah, lembrei porque eu faço todas as anotações, né? Mas a minha cabeça não conseguiu raciocinar. Aí mas eu aí. tive que ir pro YouTube e pegar essa relação de lados e ângulos dos triângulos. Mas a ideia. Gente, fica bem devagar aqui, o coisa, deixa eu ver se eu consigo. Mas a ideia é exatamente essa, é porque você vai ter geometria, né? Polígono. O que que acontece? Eu posso fazer um triângulo com dois lados iguais, né? Por exemplo, esse aqui era para ser mais ou menos aqui, né?
Só que com esse ângulo aqui, pequeno. Então, eles não vai ter nenhum maior que 90 graus. Então, é mentira, tá? Então, é isso que você tem que colocar. Certinho. Tá? Então, Entendi. tentar relacionar os raciocínios. É verdade? Todo? Não. Vai ter um que não é, tá? E aí você tem que mostrar qual que não é, tá bom? Certinho. Dúvidas mais? Boa. Num triângulo isósceles de 20 centímetros e altura 50 sobre 3, de base. Então, aqui, ó, desculpa. Um triângulo isósceles de 20 de altura e 50 sobre 3 de base. Está inscrito em um retângulo de altura 8 centímetros de altura, com base na base do triângulo, certo? Calcule as medidas da base do retângulo. Então, vamos lá. Então, eu tenho um retângulo, certo? O que acontece? Eu tenho que o triângulo isósceles, ele tem 20 centímetros de altura e 8 centímetros de base, né? Então, eu tenho aqui um triângulo isósceles. Vamos pegar uma outra cor. Aqui eu tenho um triângulo isósceles com base aqui, certo? Vai. Um triângulo aqui, né? Então, vamos tentar ver aqui. O triângulo isósceles de 20 de altura. Então, aqui a altura do meu triângulo, ele é 20, né? A altura. E de base é 50 sobre 3. Ok? Está escrito em um retângulo de 8 centímetros de altura. Escrito. Desculpa, gente. O retângulo que está escrito nesse. Está escrito um retângulo, né? Então, o retângulo está escrito dentro do triângulo. Ah, tá. Eu até achei estranho mesmo. Se o triângulo é 20 centímetros e o retângulo é 8, como é que um negócio de 20 centímetros vai caber dentro do 8? É que um triângulo isósceles de 20 de altura e 50 de base está escrito um retângulo. Está escrito um retângulo de 8 centímetros de altura, né? Então, aqui, ó. Aqui tá esse, né? Aqui ele tem 8 centímetros. Agora sim tem sentido, né? Aqui é 8. Foi mal. A base aqui do triângulo é 50 sobre 3. Ok? A altura desse aqui. Então aqui eu vou pegar outra cor. A altura daqui. Podia ter desenhado no GeoGebra, que lá é bem melhor, que é muito ruim. Agora já comecei aqui, vamos terminar, né? Então aqui vale 20, né? Essa altura. Aqui vale 20. Então, assim, o mais difícil é desenhar e imaginar, né? Até eu. Tem hora que o português um pouco falha. E aí o retângulo tem 8 centímetros de altura. Calcula a medida da base do retângulo. Então, ele quer a medida dessa base. Certo? Então, para saber a medida dessa base, é a mesma coisa de saber essa medida daqui, não é? Porque é um retângulo, então essa é paralela a essa. Então, eu posso olhar esse triângulo aqui, ó. Porque esse triângulo, ele vai ser semelhante a esse daqui, ó, o grandão. Ok?
Então a gente olha para esse triângulo. Então o desenho ajuda bastante, que aí você já tem uma ideia de quem que você vai olhar, tá? Então o desenho aqui é fundamental. Então aqui vamos supor que eu pego o A, aqui já é o B, o C, aqui eu vou colocar D e E, certo? Então o triângulo A, B, C, ele é semelhante ao triângulo A, D, E, certo? E o que que acontece? Lembra que eu falei para vocês que a razão as alturas vai ser igual à razão entre os lados? Então aqui, ó, eu tenho que esse triângulo, a altura do triângulo 1, né? Eu vou colocar esse aqui o triângulo 1, tá? E aqui o 2. Então a altura do triângulo 1 vai ser igual a 20. Qual que é a altura do triângulo 2, pessoal? A altura desse triângulo 2 aqui, ó, vai ser tudo, que é o 20, certo? Menos a altura do retângulo, que é 8. 20 menos 8 dá 12. 12. Então esse aqui vai ser 20 menos 8, que dá 12, né? Então o que que acontece? Se eu pegar a altura do primeiro triângulo dividido pela altura do segundo, isso dá a constante. A constante de proporcionalidade, certo? Então, isso aqui, ó, quer dizer que 20. Então, o meu K, né, que eu quero achar, ele vai ser igual à altura do primeiro triângulo, que é 20, dividido pela altura do segundo, que é 12. Então, o meu K vai ser igual, aqui eu posso simplificar por 2, né? Vai dar 10 Por 4 fica sobre melhor, não? 6. Hã? Por 4? Por 4. Aham. Que dá 5 sobre 3, né? Isso. Eu simplifico de novo. Então, a minha constante é 5 sobre 3. Então, agora eu quero saber essa base. Então, essa base aqui, ó, eu tenho que BC, ele é semelhante a DE com essa constante aqui. Então, aqui, ó, então eu vou chamar de base, né, do triângulo. A base 2, então eu tenho aqui, ó, 50 sobre 3 dividido, né? Porque aqui, como eu usei o primeiro, o grandão, então eu tenho que usar o grandão. Então, 50 sobre 3 dividido pela base 2, que eu quero achar, tem que ser igual à minha constante K, que é 5 sobre 3, certo? Então, aqui passa esse multiplicando, então eu vou ter aqui, ó, 50. Jure, Oi, só te interromper um minuto. desculpa. Sempre tem que ser o primeiro sobre o segundo ou essa ordem pode mudar? É assim, ó, se você começou com o que você começou em cima, ele sempre fica em cima. Entende? Entendeu? Então, se eu tivesse começado pelo segundo, eu tinha que permanecer com o No segundo em segundo, cima, isso. até o final. Aham. Então, assim, Então, essa ordem, ela importa desde que eu comece com ela e termine com ela. isso. Porque o que acontece? Se eu começasse com o segundo, a constante de proporcionalidade ia ser o contrário, não ia ser 5 sobre 3, ia ser 3 sobre 5. Aham, Né? entendi. Então, assim, aí eu tenho que colocar trocado para as contas dar certo, sempre. Entendi. Então você sempre tem que lembrar. Qual que eu comecei em cima, sempre fica em cima. Que eu comecei embaixo, sempre fica embaixo, tá? Porque, assim, o triângulo 1, ele é congruente ao triângulo 2 com uma razão, vamos supor, 2. Agora, o triângulo 2, ele é semelhante ao triângulo 1, é meio. Porque assim, ó, para sair, vamos supor que eu tenho um triângulo aqui, grandão. E aí eu multiplico ele por 2, e aí eu vou ter um maior ainda. Agora, para voltar, eu tenho que dividir por 2. Então, por isso que a constante de proporcionalidade vai ser o contrário. Então, você sempre tem que usar o contrário. Tá bom? Não entendi, é porque
Acredito que em algum exercício aí anterior, não lembro qual, que você já resolveu mais de um, né? Você usou o triângulo 2 por cima, o 1 por baixo, por isso que eu tô perguntando. Ah, foi. Eu usei, eu acho que foi nesse daqui. É porque o que que acontece? Esses exercícios, como eu já tenho experiência, eu já sei qual que eu quero usar. Então eu Aham, uso o de cima ou de baixo, eu vou usar o que é mais. Vamos supor que eu vou ter a resposta mais rápido. Então é porque esse daqui, se eu tivesse usado aqui o contrário, eu ia ter que multiplicar e dividir. E aqui eu só multipliquei. É meio que uhum. um golpe de malandro, né? Então Certo. como eu já sei, assim, você pega essa manha de sempre usar assim o que você vai fazer menos conta. Entendi. Ingrid, daqui a pouco a gente olha. Qual é a atividade 5? A Ingrid foi embora? Ah, foi. Depois eu vejo com ela, tá? Qual que é a atividade que ela tá travando. Então, aqui, gente, eu tenho 3 e 3 dos dois lados, dá para simplificar, né? Então, eu tenho 5b2 é igual a 50. Então, a gente tem que o b2 é igual a 50 sobre 5, né? Então, b2 é igual a 10, ok? Então, é isso. Dúvidas? Questionamentos? Não, Gente, eu então, tenho, obrigado. Vou eu tenho encerrar aqui a gravação. Espera aí só um minutinho, tá?